o segredo da vitória de Jó, de Noé, de Abraão, de Isaac, de Jacó, foi a fé. Mas não. O que faz um homem velho, já de idade, ouvir Deus falar assim, faz uma arca. Tô maluco. Às vezes Deus te fala assim, vai na rua tal, pega coisa tal pra fulana. Você fala, eu tô doida. Não é, Érica? Aí você tá com 10 reais no bolso assim, 10 reais pra passar a semana, Deus fala assim, dá pra essa pessoa. Eu tô ficando maluco. Que negócio é esse, Jesus? O vento. Se eu deixar mais no vento, Deus fala, dá. Vou abrir um parênteses, fui para São Paulo, ficar um mês louvando. Bobo, né? Jesus chegou na Renascer, a igreja próspera, abençoada, cheguei na hora da oferta. Eu fui daqui para São Paulo para ficar um mês com 50 reais. Imagina. 50 reais nós vamos ali no Habib's, irmão. Se for muito, 6 pessoas acabou. Eu fui com 50 reais na fé. Só que a minha fé foi abalada. Jesus falou assim, eu cheguei na hora da oferta, dá uns 50 reais. Eu falei, que é isso, Jesus? Que negócio é esse? Jesus dá uns 50 reais e pior que o irmão passou ficou assim do meu lado. Eu falei, vai fora, demoniado. Não saía não, mas Jesus falou, dá. Toma, Jesus. Toma meu Isaac. Ai, meu Deus. Irmãos, menos de uma semana, uma pessoa chegou e me deu 500 reais. No outro dia a pessoa chegou para mim assim, os playboys que estão aqui vão entender. Vamos lá no shopping. Vamos lá na loja da Oakley. Escolhe uma botina para você, 690 reais. Eu falei, glória a Deus. Mas nos desse os 50 reais. Eu não tinha eu não ia ganhar uns 500 e nem um tênis de 690 reais. É fé. Ainda que esteja abalada, ainda que você fale assim, Jesus é loucura, mas faça, porque Jesus vai te abençoar. Aí, Mateus 17 vem dizendo, se tiverdes fé como um grão de mostarda. Abre comigo Mateus 17. É bom nós manusearmos a Bíblia. Vamos lá. Mateus 17. Tem muita gente que diz, se tiverdes fé do tamanho, não é? Você já ouviu isso? Do tamanho, já ouviu? Mas Deus não diz do tamanho, é como. Hermenêutica te ensina isso também, você lê. Mateus 17. Para a gente parar de falar errado, se der de fé do tamanho, não é do tamanho, é como. Uma figura de linguagem, comparação. Se tiver de fé, vamos lá. Do Mateus 17, Jesus respondendo disse, ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco, até quando vos sofrerei? Trazei-me aqui. E respondeu Jesus o demônio que saiu dele. E desde aquela hora, e repreendeu Jesus, vamos lá, volta. E repreendeu Jesus o demônio, saiu dele. E desde aquela hora, ele o sarou. Versículo 19. Então os discípulos, aproximando de Jesus em particular, disseram, por que não podemos nós expulsá-lo? E Jesus lhe disse, por causa da vossa pequena fé. Porque em verdade vos digo, se tiverdes fé como um grão de mostardas, direi a este monte, passa daqui para colar, e há de passar, e nada vos será impossível. Aleluia, aleluia. Dá glória a Deus aí. Glória a Deus. Amém, Jesus. Quando falamos de impossível, falamos de Lucas 1,37, também, quando Jesus chega a uma jovem chamada Maria, uma jovem que já estava vivendo com seu noivo, porque era de costume, 6 meses antes a jovem estar coabitando com seu esposo, claro, sem ter relações jovens, escute, sem ter relações, era o costume das jovens coabitar, para ter uma vida já, saber como que seria o casamento, como que seria o esposo, mas sem relações.
E diz a Bíblia que ela, dentro da casa de José, o anjo chega e fala: menina, abençoada, agraciada de Cristo, tu terás um filho, é a mulher dela. O povo aí fora vai falar que eu tive relações com o homem, que negócio é esse? Abençoada, agraciada, tu terás filho. As coisas de Deus não se explicam e nem se perguntam, se vivem. Amém? Ela concedeu. Aí o anjo, para testificar a fé dela, fala assim: olha, e para tu saber que Deus é Deus que está falando, a sua prima que não pode ter filho, Isabel, já está com 6 meses. Sabe por quê? Lucas 1,17 diz: porque para Deus nada é impossível. Aí Jesus chega para os discípulos. Essa passagem fala de um jovem lunático, um jovem endemoniado. Os discípulos vão lá e falam: sai, 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 e não saiu nada. Sabe por quê? Não tinha uma vida constante de oração, não tinha uma vida constante de jejum. Sabe o que significa isso? Está acostumado de quarta-feira ouvir a palavra, sexta-feira ouvir a palavra, domingo, mas não orar e jejuar, o demônio vai te arrebentar. Pensa que servir a Deus é só voltar, sentar na cadeirinha, ouvir os profetas falando, porque a gente se mata para profetizar. Tem gente que nem levanta para glorificar, se mata para ser uma bênção, um canal de bênção para a sua vida, e você vem para falar: Jesus, eu acredito. Aí quando vir a legião de demônio, ela vai ficar: pastor, eu sou maléfica, pastor, não faz mente. Por quê? Aí tem uns pregadores bobos que, para fazer brincadeira, falam: veio um homem que estava jejuando o dia todo, aí ia pregar, caiu uma manga, ele chupou e o demônio não quis sair. Aí quando ele foi expulsar, o demônio falou: não vou sair porque vocês cobram. Está repreendido, irmão, com manga, sem manga, ele dizendo quem você é. Eu não te conheço. Você vai falar assim: ó, você não me conhece, mas eu tenho um Deus que te conhece. Em nome de Jesus, tu sai. Sabe o que faltou desses discípulos aqui? Ousadia. Pode ser a Maria Mulã, Zé Pelindra, Exu Caveira, Pombagira Sete Saia, Pombagira não sei da onde. Vai ser o demônio que foi, irmão. Vai se levantar, mas você vai falar assim: ó, em nome de Jesus, sai! Aí quando Jesus fala assim: sabe por que vocês nos expulsaram? Por causa da vossa pequena fé. Porque em verdade vos digo, se tiverdes fé como... Jesus não está dizendo tamanho. Quando Jesus fala assim, sabe por que nós expulsaram? Por causa da vossa pequena fé. Jesus compara só por causa que o grão de mostarda é o menor grão que existe. Mas só essa comparação. Mas sabe por que Jesus fala como um grão que é pequeno, mas você se germinar aqui, pastor, o grão de mostarda, ele não vai florescer, sabe por quê? Porque aqui é cheio de pedra. E não é fértil essa terra, mas o grão de mostarda ele é persistente, pastor presidente. Ele vai sair andando por essa terra até encontrar um lugar fértil, e quando ele achar, ele vai germinar. Persistência. Aleluia! Tem crente que Satanás fala: eu vou destruir sua família, vou jogar seus filhos na lama, vou fazer isso porque mais puto. O pastor falou alguma coisa: eu não vou sair da igreja. Se tiveres fé como grão de mostarda, que é pequeno, mas quando é plantado, germina e vira uma planta enorme, você vai virar para o monte: sai daqui, e ele vai sair.